O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os seus inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, queria colocar aqui e aproveitar, estamos acompanhando os textos do livro de Macabeus, e quero aproveitar para afirmar no coração de vocês aqui presentes, daqueles que escutarão estas palavras, para afirmar o desejo real de dar a vida pelo Senhor até o fim, como missionários que nós somos chamados. Você é chamado a ser missionário. Quero colocar aqui 5 pontos fortes, proféticos, para que você tenha o coração inflamado pelo Senhor. Em primeiro lugar, entender que precisamos ser fiéis, custe o que custar. Deus procura homens e mulheres que não se vendem. O texto de Macabeus que nós lemos hoje, nós escutamos os delegados do rei Antíoco Epífanes, que foram até Jerusalém, até Modim, chegaram até Matatias, viram que lá haviam alguma resistência, eles começaram a suplicar a Matatias: venha para nós, venha para o nosso lado, renda-se, venha, porque seus filhos, sua família vai encontrar amizade do rei. Venha, se você se dobrar, nós entendemos, a cidade inteira se dobrará também. Os enviados do rei exigiram apostasia, mas eles escolheram morrer antes de violar a lei de Deus. Porque um missionário não se vende. Este trecho revela o coração do verdadeiro discípulo, quem ama a Deus mais do que a própria vida. Hoje o mundo também manda os seus emissários, os seus enviados. As ideologias, falsas espiritualismos, sensualidade, relativismo, medo da opinião alheia. Mas o cristão autêntico, o verdadeiro discípulo, ele se levanta e declara: podem tirar tudo, menos a minha fidelidade a Deus. Isto ninguém compra, ninguém me arranca, porque nós somos chamados, queridos, nós somos chamados a sermos inteiramente do Senhor. Por isso, não negocie a fé por conforto, não negocie a fé por migalhas, não troque Deus por coisas fúteis, não troque Deus pelas aparências, não troque Deus, não aceite pequenas apostasias diárias, não troque Deus. Em segundo lugar, entender que nos tempos difíceis precisamos ser fiéis. Quem é fiel em tempos difíceis recebe a força do céu. O texto nos mostra que não foi pela força humana, mas foi pela força que vem do alto que o povo conseguiu resistir. A missão não depende do nosso talento, mas do Espírito Santo, porque nós somos revestidos do Espírito, o Espírito Santo que nos reveste de coragem. E aqui exige uma aplicação na missão. Ser missionário
Ser católico, ser discípulo, é remar contra a corrente, mas quem é fiel recebe o poder de Deus. A graça que sustentou os mártires é a mesma graça que sustenta um pai, uma mãe, um jovem, uma família, um padre, uma freira na tua vocação. Quando o mundo tenta quebrar o cristão, Deus o fortifica por dentro. Queridos, não tenham medo da fraqueza, tenham medo apenas de viver sem a graça de Deus. Precisamos da força do alto, não das nossas forças. Pior é enfrentar as coisas sem a graça de Deus. Em terceiro lugar, entender que a fidelidade de uma geração sustenta a próxima geração. Vejam, Macabeus mostra que a resistência de alguns salva a fé de muitos. A fidelidade de poucos mantém Israel vivo. Eles poderiam ter respondido de forma contrária, eles poderiam ter sido amigos do rei, eles poderiam vender a sua fé, eles poderiam trocar, para não morrer, eles poderiam aceitar a proposta do rei, mas Matatias, enfurecido, aliás, a palavra enfurecido aqui não, né? Mas tomado de zelo por Deus, ele defende a sua fé, e depois ele sai gritando: quem quer servir ao Deus verdadeiro, vem, me segue, siga-me, vem atrás de mim. Eles fogem para o deserto, eles correm para Deus, venham-me. Hoje nós temos jovens perdidos, famílias destruídas, corações feridos, e a pergunta que nós precisamos nos fazer é: quem pagará o preço para que os outros sejam salvos? Quem quer pagar o preço? Quem quer dar a vida para que as pessoas sejam salvas? Quem quer ir até o fundo do poço para retirá-las do poço? Queridos irmãos, a tua perseverança é semente de salvação para a tua família. A tua perseverança é semente de salvação para este que está do teu lado. A tua renúncia gera discípulos. A tua renúncia ao mundo gera vida. É vital para aqueles que veem a tua oferta de vida. A tua coragem abre o caminho para o evangelho florescer. As pessoas seguem. As pessoas seguem uma pessoa corajosa. As pessoas não seguem uma pessoa que fala bonito. Não, as pessoas seguem pessoas corajosas. Pessoas que se lançam. Existe um movimento, né, muito forte de pessoas que são meio impostoras. Principalmente na internet nós encontramos muito, né? Pessoas que falam bem, que falam bonito e vão conquistando, mas você vê, logo acaba. São movimentos, né? São ondas, elas são ondas cíclicas, elas vão, elas levantam, elas sobem, depois logo caem no esquecimento. Por quê? Porque as pessoas elas não seguem quem fala bonito. Quem fala bonito, pode até estar certo, mas é esquecido. Agora o santo, aquele que tem coragem de dar a vida, esse não é esquecido. Basta ver aqueles que dão a vida para o nosso Senhor, basta ver os santos da igreja, basta ver, vamos colocar um exemplo simples aqui, basta ver nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, corajoso, e está aí, gerações e gerações, e nós não o esquecemos. Por quê? Porque ele não fala bonito, ele é corajoso, ele tem coragem. Querido irmão, entenda, sua vida não é só sua, ela pertence a Deus e aos que Ele quer salvar através de você. Depois, quarto ponto, dar a vida não é só morrer, dar a vida é viver queimado de amor por Deus. Em Macabeus, nós vemos, né, no trajeto deste livro, muitos morreram por Deus. Mas antes desta morte, antes destes que deram a vida por Deus, nós temos que entender o que os fez morrer para Deus. Estes que morreram para Deus antes viveram com
radicalidade. Matatias, ele viveu com radicalidade aquilo que Deus pedia. Por isso, no fim das contas, ele conseguiu dar a vida. Eleazar, como nós temos aqui no texto na segunda-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira. Ontem nós vimos a mãe que, com seus 7 filhos, deram a vida por Deus diante deste rei Antíoco Epífanes, né? Eles deram a vida por quê? Porque foram radicais. Foram radicais, eles viveram queimados por amor a Deus. Dar a vida significa sacrificar o pecado. Dar a vida significa cortar amizades que desviam. Renunciar prazeres que matam a alma. Escolher o evangelho quando é difícil. Abraçar a missão quando ninguém mais quer. Dar a vida é viver consumido pela vontade de Deus. Morrer por Cristo é grande, mas viver por Cristo todos os dias é maior ainda, e nós precisamos aprender a viver pelo Senhor. Você é chamado a ser missionário, aquele que acorda todo dia dizendo: hoje outra vez, Senhor, eu te dou a minha vida. Hoje, mais uma vez, Senhor, eu te dou a minha vida. Preciso ser queimado por Deus. Radical. Depois, o Senhor escreve a história com os que vão até o fim, porque Ele é fiel. Os que cedem ao mundo desaparecem da história. Os que são fiéis até o fim se tornam colunas do reino. O texto de hoje nos mostra isso. Deus faz memória eterna daqueles que permanecem firmes. Ele exalta aqueles que não recuam. Ele levanta os que não têm medo da cruz. Ele unge aqueles que dizem: aqui estou, envia-me. Queridos, a fé não é para aqueles que começam, mas para aqueles que terminam. O céu é para aqueles que perseveram até o fim. O mundo precisa de católicos inflamados, corajosos, apostólicos, prontos para gastarem-se pelo reino por inteiro. E eis aqui a nossa pregação. Assim nós deveríamos dizer: Senhor, aqui está a tua igreja, dá-nos esta coragem, a coragem destes irmãos macabeus, dá-nos esta coragem que invadiu o coração de Matatias, dá-nos esta coragem, este zelo, este fervor para irmos até o fim, queimando por ti, vivendo por ti e, se preciso, morrendo por ti. Hoje, no Evangelho, Jesus chora sobre Jerusalém, e não chora porque Jerusalém era fraca. Ele chora porque Jerusalém não reconheceu o dia da visitação de Deus. Os macabeus deram a vida, lutaram, resistiram, permaneceram fiéis para que Israel reconhecesse o Senhor. Eles não lutaram por si, eles lutaram por um povo, para que o povo voltasse a amar a Deus. Mas quando o próprio Deus veio, a cidade que esses macabeus tinham lutado lá no passado, o povo de Israel, que estes macabeus deram a vida, o povo de Israel estava cego. E por este povo que estava cego, Jesus chora. Ele chora porque não encontrou corações firmes. Ele chora porque não encontrou espíritos preparados, porque não encontrou vidas entregues. Jesus chora porque o povo preferiu a falsa paz que o mundo dá do que a verdadeira paz que vem de Deus. Irmãos, hoje o Senhor visita a nossa paróquia, o Senhor visita você, o Senhor visita o seu coração. Hoje Ele passa pelo nosso caminho e Ele pergunta a nós aquilo que Ele perguntou a Jerusalém: vocês vão me reconhecer? Você vai me acolher? Vocês vão me entregar a vida? Irmãos, não façamos o Cristo chorar sobre nós. Não deixemos que o inimigo levante muralhas ao redor do nosso coração, que nos cerquem de medo, de tibieza,
pecado, mediocridade, como ele profetizou sobre Jerusalém. Hoje é o dia de derrubar as muralhas, de decidir com fidelidade radical, de dizer como os macabeus que nós escutamos hoje: podem tirar tudo, menos a minha fidelidade ao Senhor. Podem me tirar tudo. Hoje é o dia que Deus te visita, Ele te visita nessa Eucaristia, o céu nos olha, Cristo te chama, e nós, como igreja viva, nós respondemos: Senhor, não queremos que chore sobre nós. Aqui está o teu povo, aqui está meu coração, toma, é teu. Aqui estão teus missionários, toma, é teu. Aqui estão estes que vão lutar, que querem ir até o fim. Podem tirar tudo, menos a minha fidelidade a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,